Por mais de 900 anos, nos contaram a mesma história, que milhares de homens atravessaram continentes movidos apenas pela fé. Que a primeira cruzada foi um chamado divino, uma missão sagrada, uma luta pelo céu. Mas hoje, você vai descobrir algo que raramente aparece nos livros. Algo que muda completamente o que achamos que sabemos sobre esse momento decisivo da humanidade. Neste vídeo, vamos revelar como a fé foi apenas a ponta do iceberg. Vamos mostrar os jogos de poder, as crises ocultas, as alianças improváveis e os interesses que transformaram um pedido simples de ajuda em um dos movimentos militares mais brutais e influentes da Idade Média. E o mais surpreendente, você vai entender por que a verdadeira motivação da primeira cruzada nunca foi contada abertamente. E como ela moldou o mundo em que vivemos até hoje. Se você acha que já conhece essa história, prepare-se. O que você vai ver agora pode mudar a sua visão das cruzadas para sempre. A primeira cruzada não surgiu do nada, mas porque centenas de milhares de europeus largaram tudo para marchar rumo ao desconhecido. Para compreender isso, precisamos olhar para a Europa do século XI, um continente quebrado, dividido e desesperado. A nobreza vivia em constante guerra. Feudos se atacavam sem parar, e famílias inteiras eram arrastadas para conflitos que pareciam não ter fim. A violência era o idioma político da época, e cada castelo em ruínas era testemunha de um continente cansado de sua própria instabilidade. Enquanto isso, os camponeses enfrentavam fome, doenças e um sistema feudal sufocante. A maioria vivia presa à terra, sem perspectivas, sem mobilidade, sem esperança. A vida era curta, dura e incerta. A Igreja, por sua vez, tentava desesperadamente controlar uma Europa que escorregava por entre os dedos. Bispos e monges pregavam para um povo que vivia no limite entre o medo da morte e a busca por algum sentido para todo aquele sofrimento. E havia ainda outro fator, talvez o mais explosivo de todos, o crescimento populacional. A Europa começava a ter mais bocas do que terras disponíveis, mais jovens cavaleiros do que feudos para herdar, mais soldados do que guerras internas para lutar. Uma massa crescente de homens armados, sem terras, sem fortuna e sem futuro. Um exército de descontentes, pronto para seguir qualquer líder que oferecesse propósito, riqueza ou redenção. A Europa estava à beira de transbordar. E quando o Papa Urbano II anunciou uma guerra santa no Oriente, não foi apenas a fé que acendeu o pavio. Foi a crise, foi o desespero. Foi a necessidade de encontrar fora da Europa aquilo que não existia mais dentro dela: terra, honra, riqueza e uma chance de escapar de uma vida sem destino. Para entender a primeira cruzada, é preciso enxergar o tabuleiro de poder da Europa medieval. E nesse tabuleiro, a Igreja estava perdendo terreno. Os nobres viviam como pequenos reis dentro de seus feudos. Cada senhor feudal possuía seu próprio exército, suas próprias leis e, muitas vezes, sua própria visão de justiça. Era comum que castelos vizinhos entrassem em guerra por simples disputas de fronteira ou vinganças pessoais. O sangue corria por motivos tão banais que até os cronistas da época se espantavam. Para a Igreja, isso era um problema enorme. Como manter a autoridade espiritual sobre um continente governado por espadas descontroladas? Como pregar paz e ordem a homens acostumados a resolver tudo no campo de batalha? Foi então que Roma enxergou uma oportunidade. Se não podia parar os nobres, poderia direcioná-los. A ideia era simples: converter a violência dos cavaleiros em uma arma a serviço da fé. Durante décadas, a Igreja tentou impor limites. Movimentos como a Paz de Deus e a Trégua de Deus tentavam impedir que nobres lutassem em certos dias ou contra certos grupos. Mas isso era como tentar segurar um rio com as mãos. Então veio o plano definitivo:
Uma guerra no Oriente, uma guerra santa, autorizada, abençoada e até recompensada pela Igreja. Uma causa tão grandiosa que faria até o mais brutal dos cavaleiros baixar a cabeça e seguir a cruz como se fosse o próprio destino. A cruzada oferecia algo que nenhum padre havia conseguido antes: um motivo sagrado para lutar, uma válvula de escape para a violência que ameaçava consumir a Europa por dentro. E, ao transformar a guerra em devoção, a Igreja não apenas recuperava a autoridade, mas também passava a controlar aqueles que antes eram uma ameaça constante. A primeira cruzada não começou em Jerusalém, começou na Europa, no medo silencioso de Roma diante dos homens que ela precisava dominar. Quando a história fala sobre a primeira cruzada, quase sempre menciona o Papa Urbano II como um líder espiritual inspirado. Mas a verdade é muito mais complexa e muito mais humana. Urbano II era, antes de tudo, um estrategista. Ao subir ao trono papal, ele encontrou a Igreja fragmentada. Havia rivalidades internas, disputas com reis europeus e uma sombra perigosa: o papado rival de Clemente III, apoiado pelo imperador alemão. Era um período em que dois homens diferentes afirmavam ser o verdadeiro Papa, e milhões de cristãos não sabiam a quem obedecer. Urbano precisava se fortalecer. Precisava provar ao mundo que Roma ainda era o centro da fé, e que ele, e só ele, era o líder legítimo do cristianismo. Então surgiu o pedido de ajuda do imperador bizantino, Aleixo I. Um pedido que, por si só, não justificaria a maior mobilização militar da Idade Média. Mas Urbano II viu ali uma oportunidade de ouro. Ele poderia unificar a Europa sob uma única causa. Poderia mostrar ao continente que apenas a Igreja, apenas o Papa, era capaz de conduzir os reinos cristãos em direção a um propósito comum. E, acima de tudo, poderia criar algo que nenhum Papa antes dele havia usado: uma guerra sagrada internacional, comandada não por reis, mas pela própria Igreja. Quando Urbano II subiu ao púlpito no Concílio de Clermont, ele não fez apenas um discurso religioso. Ele construiu um espetáculo. Escolheu cuidadosamente cada palavra, cada imagem, cada promessa. Falou do sofrimento dos cristãos no Oriente, exagerou relatos de violência, pintou o Islã como uma ameaça existencial e sugeriu aos seus ouvintes a possibilidade de criar reinos na Palestina. Fez da fé um chamado emocional e da política um plano invisível. Sua mensagem era provocadora, quase hipnótica. Quem tomar a cruz terá seus pecados perdoados. Quem lutar por Cristo conquistará o paraíso. Com isso, Urbano II não apenas despertou devoção. Ele acendeu uma chama que uniria reis, camponeses, cavaleiros e monges em um único movimento. E cada um deles marcharia sob a cruz que o Papa havia colocado em suas mãos. No fundo, a primeira cruzada foi a maior obra-prima política do papado medieval. Urbano II transformou fraqueza em força, medo em oportunidade e um pedido de ajuda distante em uma revolução que mudaria a história. Não foi apenas religião, foi estratégia, foi cálculo, foi poder. Se existe um dos maiores mal-entendidos da história medieval, ele começa aqui. O Império Bizantino jamais quis a cruzada que acabou acontecendo. Quando o imperador Aleixo I enviou um pedido de ajuda ao Papa, sua intenção era simples e extremamente prática. Ele precisava de pequenos grupos de mercenários ocidentais, soldados profissionais, capazes de reforçar as fronteiras contra os turcos seljúcidas. Nada de exércitos gigantescos, nada de multidões descontroladas marchando para o Oriente. A última coisa que Bizâncio queria era uma cruzada. Isso porque o império era sofisticado, diplomático, acostumado a manobrar entre inimigos usando estratégias sutis. Para eles, a guerra sempre foi uma arte precisa, não uma explosão de fervor religioso.
Quando Aleixo escreveu ao Papa, ele falava a língua da política e esperava que Urbano II entendesse isso. Mas Urbano tinha seus próprios planos. E quando milhares de homens, mulheres e crianças começaram a marchar para o Oriente, guiados por promessas de salvação e glória, Bizâncio entrou em pânico. Com quem negociar? Quem controlar? Quem alimentaria aquela multidão faminta atravessando suas estradas? E, principalmente, quem responderia pelos crimes, saques e desordem provocados pelos cruzados? Para o imperador Aleixo, aquilo não era um exército aliado, era um risco. Quando os primeiros cruzados chegaram a Constantinopla, o choque cultural foi imediato. Os ocidentais viam os bizantinos como luxuosos demais, pouco guerreiros, até pouco cristãos. Os bizantinos, por sua vez, viam os cruzados como bárbaros impulsivos, difíceis de negociar e perigosos demais para confiar. A relação ficou tão tensa que, em alguns momentos, parecia que a guerra começaria entre Bizâncio e os cruzados, e não entre cruzados e turcos. Aleixo I queria apenas soldados, recebeu uma avalanche humana, queria reforçar as fronteiras, ganhou uma campanha militar que escapou completamente de seu controle. Queria estabilidade e despertou um movimento que mudaria o mapa político e religioso do mundo. No fim, Bizâncio entendeu da pior forma possível. A cruzada não era mais dele, era de Roma e, sobretudo, era da multidão que marchava acreditando estar cumprindo a vontade divina. No fim das contas, quando observamos cada movimento da primeira cruzada, tudo aponta para uma verdade desconfortável. A fé foi o estandarte, mas não o motor. A Europa vivia em colapso. A igreja perdia controle sobre nobres violentos. Bizâncio tentava sobreviver num tabuleiro de forças cada vez mais instável. E no centro desse redemoinho, a cruzada surgiu como a solução perfeita. Uma válvula de escape social, um instrumento político, um projeto de poder cuidadosamente moldado. É claro que muitos cruzados genuinamente acreditavam estar defendendo a fé. Mas a elite que comandava o movimento, papas, reis, bispos e generais, tinha objetivos muito mais concretos. A cruzada permitia que a igreja expandisse sua influência para além da Europa. Permitira unificar povos fragmentados sob um único ideal, algo que nenhuma outra instituição conseguia naquele momento. E, acima de tudo, oferecia a chance de controlar territórios estratégicos, rotas comerciais e cidades sagradas, cuja importância econômica era tão significativa quanto a religiosa. Jerusalém não era apenas um símbolo espiritual. Era também um centro de riqueza, de rotas, de diplomacia e de poder. E quando exércitos inteiros marcharam em nome da fé, os governantes perceberam o potencial. A mobilização religiosa era a arma política perfeita. Uma arma que não precisava ser imposta pela força, porque cada soldado acreditava estar servindo a um propósito divino. Assim, a fé se tornou o verniz que cobria um projeto muito mais profundo. Debaixo do discurso da salvação, existiam ambições territoriais. Por trás dos sermões existiam cálculos militares, e sob cada promessa de vida eterna, havia uma disputa silenciosa por influência e controle. A primeira cruzada não foi apenas um movimento religioso, foi um movimento político, talvez o mais bem-sucedido da Idade Média. E ao final dessa jornada, uma coisa ficou clara: o mundo medieval não seria mais o mesmo. A fé inspirou. Mas o poder, esse moveu a história.